Sentido. Autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo, é o título da lição 8, classe dos jovens. Porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 4. Vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical na classe dos jovens. Eu sou o professor Denis Pereira, saúdo a todos com a paz do Senhor. Tá calor aí, irmãos? Aqui tá calor demais, meu Deus do céu. Fala para mim aqui nos comentários. Se você não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Teu comentário vale ouro. E assiste aqui até o final. Daqui a pouquinho eu tenho um aviso muito especial para vocês. A amizade com o mundo resulta em inimizade com Deus. Então nós vamos falar sobre a autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo. Estudaremos na lição deste domingo o 4º capítulo da carta de Tiago. Encontramos aqui uma advertência a respeito dos perigos de uma aliança com os valores e práticas deste mundo. O cristianismo não permite amizade com o sistema mundano que jaz no maligno. Preste atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz: a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Tiago 4, versículo 4. O que é a amizade com o mundo? É quando nós, enquanto cristãos, adotamos ideias, filosofias ou ideologias mundanas contrárias à palavra de Deus no nosso discurso. E sabe onde isso tem proliferado no nosso meio? Entre as mulheres. É isso mesmo que eu estou falando, entre as mulheres. Tem muita feminista na igreja, tem muita mulher cristã dando palestra, inclusive falando contra o patriarcado, que foi Deus que estabeleceu, portanto está falando contra a palavra de Deus. As mulheres na igreja hoje ensinam sobre muitas coisas, mas menos sobre ser esposa, menos sobre ser mãe, não é? Elas estão ensinando as mulheres, às vezes na igreja, em grandes eventos, a serem empreendedoras, serem fortes, aguerridas. É o mesmo discurso do mundo, para a mulher ser independente do homem, como se ela não tivesse família, e se ela tem família, esta família fica em segundo plano, porque a prioridade é ela, os sonhos dela, o sucesso dela. É muita ideologia mundana que está dentro da igreja. Nós olhamos por onde nós passamos em muitas igrejas e nós vemos até mesmo uma juventude desfigurada. As meninas estão se preparando para o mercado de trabalho avassaladoradamente e os meninos estão ficando para trás, os meninos raquíticos, os meninos sem atitude, os meninos sem palavras, sem masculinidade. O que é isso? São as ideologias do mundo sorrateiramente entrando dentro da igreja. Nós temos que ter cuidado, nós precisamos ter cuidado, porque o que nos guia é a palavra de Deus. Bom, primeiro tópico: resistindo às paixões deste mundo. Conflitos e disputas. No primeiro versículo do capítulo 4, Tiago revela a origem dos conflitos humanos. De onde vêm as guerras e pelejas que há entre vós? Ele mostra que tudo é resultado das paixões carnais, das obras da carne. Todo conflito e disputa, principalmente entre os crentes, olha que interessante isso aqui, ó, são prejudiciais e nunca existirá um lado vencedor. Eu acho que você deve estar vendo que ultimamente na internet, meu Deus do céu, quanta contenda. E agora a gente tem uma família que tem uma turma que está em Miami, em Orlando, outra que está nos Estados Unidos, mas eles também têm igrejas aqui no Brasil, vocês sabem de que eu estou falando, né? E que eles ficam se atacando, os três grupos.
o que está no Brasil, o que está em Nova York e o que está em Orlando. Eles ficam se atacando. E como se não bastasse, a internet hoje, ela vive disso. Então, o que o pessoal faz na internet, né? Às vezes pega algo que um deles fala, que nem foi para o outro, mas diz, você viu o que fulano falou sobre isso aqui? E o pessoal fica indo nas caixinhas lá do Instagram, fazendo perguntas para um lado, exatamente para que ele dê uma resposta, para depois o pessoal usar essa resposta e falar assim, isso aqui que ele falou foi para esse pessoal aqui. Então, muito importante essa expressão aqui do comentarista, né? Entre nós, nenhuma intriga tem um lado vencedor. Não adianta falar assim, eu ganhei de você. Não, o reino perdeu. Anote isso aí. Quando há intrigas entre nós, o reino perde. Porque estas disputas, estas contendas, elas acabam colocando todo o nome da Igreja Universal de Cristo, formada por todas as igrejas, todas as instituições, acaba colocando o nome da igreja, da noiva de Cristo, na lama. Não é? Os escândalos, as fofocas, as contendas, os fuxicos, e por aí vai. Então, não há vencedor. O crente carnal, ele sempre quer mais dinheiros e bens, tornando-se um consumista e acumulador. Quando não consegue o que deseja, luta com as armas carnais para satisfazer o seu eu. E somente com a ajuda do Espírito Santo para termos uma vida sem exageros, sem egoísmo, menos materialista e distante dos conflitos e disputas. Lembrando que quem vive na carne não pode agradar a Deus. Por isso que o crente não pode olhar para um ímpio e esperar dele um comportamento diferente do comportamento que ele tem. Porque somente o crente cheio do Espírito Santo pode ver uma vida que agrada a Deus. O ímpio não tem como, Romanos 8,14. Né? Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Problemas com falta de respostas na oração. Nos versículos 2 e 3, Tiago explica porque muitos dos nossos pedidos em oração não são atendidos. Muitas vezes não recebemos a resposta do Senhor porque não buscamos a aprovação dele. Fazemos orações egoístas, consumistas e queremos algo somente para satisfazer a nossa vontade. Temos que colocar diante de Deus em oração nossas necessidades reais, mas é preciso pedir com sabedoria e fé, isto é, sem duvidar da força e da bondade de Deus para suprir aquilo de que realmente necessitamos, tá? E aqui também eu queria fazer aqui uma observação, que muitas das vezes nós não recebemos aquilo pelo qual oramos por falta do nosso discernimento da vontade de Deus, e eu diria que não é nem por falta de a não ser da vontade de Deus, porque isso é muito ambíguo. O que é da vontade de Deus? A nossa salvação, que a bênção dele venha estar sobre a nossa vida, que nós permaneçamos firmes na fé. Agora, existem coisas que elas são da vontade de Deus, eu vou usar aqui um termo, tá? É a vontade genérica de Deus. O que é isso? A vontade genérica de Deus para mim é o seguinte, essa expressão que eu acabo de criar, tá? O que é? Deus é Pai, e como é Deus, Pai, ok? Pai nosso que estás nos céus, Deus é Pai. Como Pai, tudo aquilo que é essencial para a nossa vida, Mateus no capítulo 5, 6, 7, lá no Sermão do Monte, lembra? Por que vocês estão ansiosos, né, pela comida, se vão ter o que vestir, pelo amanhã? Vocês não têm poder sobre essas coisas. Descansem, porque Ele cuida de todas as coisas. Aquele que cuida das aves do céu também cuidará de vós, né? Então tenham fé, fiquem firmes. Então aquilo que é essencial já está garantido. Esses dias eu ministrando a jovens, até disse para eles, tem muita ansiedade que você carrega no seu coração que não é necessária. Por quê? Porque aquilo que é essencial já está garantido. O mais difícil, que era a nossa salvação, foi garantido antes mesmo de nós existirmos. E tudo que é essencial para a nossa existência, a comida, o vestuário, a água, o sol, a natureza, a vida, tudo isso já está garantido, enquanto for a vontade dele que nós existamos nesta terra. Fora isso, é vontade de Deus que eu tenha uma Ferrari, é vontade de Deus que eu tenha uma casa maior, é vontade de Deus que eu me torne um milionário. Meu irmão, muita coisa nós estamos colocando na conta da vontade de Deus, que na verdade é nosso.
é nossa, como que eu posso dizer? É nossa forma de chegar à vida, é nossa forma de planejar a vida. Entende isso? Então tem muita gente deixando de viver coisas maravilhosas, bênçãos de Deus e conquistas que pode alcançar, porque simplesmente acha que Deus sempre vai se manifestar dizendo: eu quero que você tenha isso. E aí que entra isso que eu estou falando de vontade genérica de Deus. Deus não precisa dizer para você: olha, eu quero que você tenha um carro melhor. Meu Deus do céu, olha aí, e aí? O seu trabalho, faz seu planejamento e compre um carro melhor. Ou você vai dizer para mim: não, não é da vontade de Deus que eu tenha um carro melhor. Não faz muito sentido isso. Entende isso? Pode ser que tem pessoas que no nosso meio, né? Mas você sabe por que Deus não dá certas coisas? Porque Ele sabe que se Ele der, Ele vai te perder. Deus não tem medo de perder nós. É o contrário. Quem tem que ter medo de perder a Deus somos nós, não Ele de nos perder. Porque o prejuízo é de quem? É nosso, não é dele. Ele continua sendo Deus. Quem perde é o homem, quando se afasta de Deus. Então, de novo, muita gente entende a vontade de Deus como esse valor absoluto, onde cada detalhe, lembra quando a gente falava: olha, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Gente, eu cresci imaginando que, que Deus ficava embaixo da árvore, olhando a folhinha, cai. Vou deixar ela cair. Não, isso está na vontade geral de Deus, talvez seja, uma palavra não genérica, vontade geral de Deus. Ele já estabeleceu a sua vontade. Ele já estabeleceu. Chegou a hora da folha cair, a folha cai. Chegou a hora da planta nascer, a planta nasce. Chegou a hora do fruto vir, o fruto vem. Acabou. Ele não precisa, pontualmente, toda hora ali, naquilo que ele já determinou, de uma forma geral. Na nossa vida também. Nos deu vida, nos deu saúde, nos deu inteligência, Ele abre as portas, vai para cima. E viva o melhor de Deus, e viva experiências com Deus. Busque sempre, nós dependemos de Deus, da ajuda de Deus. Mas tem muita gente colocando na conta de Deus algo que são escolhas nossas. Você quer um carro melhor? Vá atrás. Eu preciso fazer um jejum para saber se é da vontade de Deus. Eu não sei se eu preciso fazer um jejum para saber se é a vontade de Deus ter um carro melhor. Aí tem gente que, e eu não estou aqui excluindo o fato que devemos orar e buscar a direção de Deus em tudo, mas eu estou dizendo que tem muita gente colocando a conta de Deus. Aí jejua pelo carro melhor, ora pelo carro melhor, aí recebe uma intuição que é para um carro melhor, compra o carro 6 meses, não consegue pagar. Por quê? Porque não fez as contas, não planejou, não programou e disse: mas foi da vontade de Deus. Deus abriu as portas, Deus fez o negócio acontecer. Deus não faz nada acontecer que a gente não dê conta de arcar com aquilo. Entende? Então, a gente precisa colocar o nosso coração no centro da vontade de Deus e viver uma vida mais equilibrada. Olha só, uma vida prazerosa. É errado desejar ter uma vida prazerosa. Deus, como Pai, Ele deseja nos dar boas dádivas. O que não podemos é desejar ter amizade com o mundo às custas da desobediência ao Senhor. Tiago usa a metáfora do adultério para descrever a infidelidade espiritual, a amizade com o mundo, ou seja, com os seus valores. A busca pelos prazeres mundanos é vista como traição ao compromisso com Deus. Então, o que é amar o mundo? É amar os valores e princípios mundanos, que são opostos à palavra de Deus. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. O que é amar o mundo? É amar a sua filosofia, é amar a sua ideologia, é amar os seus ideais, é amar os seus comportamentos, é amar a cultura mundana, que é completamente contrária à palavra de Deus. Então, quando o crente assimila os valores deste mundo a respeito do dinheiro, fama, sucesso, reconhecimento, poder e afins, em geral, ele se torna uma pessoa invejosa, orgulhosa e ambiciosa. Tal pessoa não terá suas orações respondidas, pois está diante da presença do Senhor. Aqui eu faço mais uma pergunta. O crente pode ter ambição? O crente pode desejar coisas maiores, coisas melhores, um carro melhor, uma casa melhor, enfim, mudar de vida? Responde aqui para mim nos comentários e eu aproveito aqui para fazer uma pausa rapidinho com 2 avisos muito importantes. Eu já falei, pedi
inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário que é muito importante para nós e preste atenção aqui no meu recado para vocês. O primeiro tem um link aqui do meu WhatsApp. Nós atendemos as igrejas, será um prazer atender o seu evento em 2025 para ministrarmos a palavra de Deus. Aqui tem algumas pregações, lá no Instagram, denispereira.ofc, tem também, tá? Então, olha só, estamos à disposição para atendê-los em nome de Jesus. Outra coisa que eu quero dizer a vocês, aqui na descrição, os 2 primeiros links são links para você, como que eu posso dizer, meu Deus do céu? Tem 2 materiais aqui à sua disposição. O primeiro é o treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento para professores da escola dominical, para você assistir aí no seu smartphone ou na sua Smart TV com acesso vitalício. O segundo material disponível está no segundo link. São 2 livros de minha autoria, um livro sobre propósito e um livro sobre relacionamentos. Clica nestes links logo aqui abaixo, pegue o seu presente, está aí à sua disposição, o treinamento para professores da escola dominical e os meus livros em PDF também à sua disposição com acesso vitalício. Clique aí agora mesmo. Muito bem, tópico 2 da nossa lição, as consequências das paixões desse mundo. Primeiro, ignorar o zelo de Deus. Tiago afirma que o espírito humano, que foi originalmente dado por Deus, se encontra em uma situação de rebeldia por causa da queda. Herdamos de Adão e Eva uma natureza caída e pecaminosa que é naturalmente contrária a Deus, que é santo. A nossa velha natureza é odiosa, ciumenta e ávida pelos prazeres deste mundo. No entanto, a graça de Deus, o seu favor imerecido em nós, quando nos rendemos pela fé em Jesus Cristo, nos torna novas criaturas. Tá? Então, assim, o que é ignorar o zelo de Deus? É falta de temor. É gente que quer estar na igreja, mas viver de qualquer jeito, viver de qualquer forma, viver de acordo com a velha natureza, viver de acordo com as inclinações da carne. Não é? Então, o homem, o que é o soberbo que a palavra de Deus tanto critica e condena aqui no livro de Tiago? O que é o soberbo? É o homem que resiste ser transformado pelo Evangelho. É o homem que, sabendo que o Evangelho, ele promove mudança e transformação, sabendo, ele se fecha para essa mudança e para essa transformação. E por isso, tem muitas pessoas abrindo mão do amor de Deus. E escute o que eu vou dizer. Mesmo se simpatizando com o Evangelho. São simpáticos ao Evangelho, mas são completamente rebeldes quanto à sua transformação. O que é isso? Soberba. O que é isso? Orgulho. E isso faz o quê? Com que a pessoa faça o quê? Ela se distancie de Deus. A soberba. Veja, eu gosto demais de Tiago. Gente, Tiago, ele escreve algo aqui que para mim é extraordinário. Aqui no capítulo 4, ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Olha o 6, antes dá mais graça. Portanto, ele diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Orgulhoso aqui não é... Cuidado, porque às vezes a pessoa ela tem um pouco mais de posse, aí porque ela passou por nós e não nos deu a parte do Senhor, ficou orgulhoso. E às vezes nós tratamos alguém mais endinheirado do que nós como orgulhoso. Na verdade, nós é que somos orgulhosos, porque nós não conseguimos conviver bem com o sucesso, com a riqueza daquela pessoa. Então é mais fácil eu falar assim: essa pessoa é uma orgulhosa, nossa, esse cara é soberbo. Quando eu falo isso de alguém que está numa condição melhor do que eu não estou falando do orgulho da soberba dele, estou falando do meu, porque eu não consigo conviver bem com o sucesso dele, com a vida melhor que ele tem. Né? O nome disso é soberba, é orgulho, é inveja. Eita! Então, o orgulhoso aqui não é esse. O orgulhoso é quem? O orgulhoso é aquele que, sabendo que precisa voltar para Deus, ele não se volta.
é aquele que vira as costas para Deus. Por isso que ele diz assim, ó, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Quem são os humildes aqui? O pobre, o que anda maltrapilho, o que anda sujo? Não! O humilde aqui é aquele que reconhece, independente da sua condição social, que precisa de Deus. Independente do dinheiro que tenha, do endereço que mora, ele reconhece, eu preciso de Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, olha que lindo isso aqui, ó, e ele chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Estai aflitos e lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Isso aqui é extraordinário, isso é maravilhoso. Então, o homem orgulhoso, ele acaba se afastando de Deus, porque ele não usa o caminho para acessar ao Senhor, que é o caminho da humildade, que é o reconhecimento de que precisa de Jesus. Escute o que eu vou dizer. Uma das maiores formas do homem mostrar sua soberba é ignorando a salvação que só Jesus pode lhe oferecer. Uma das maiores formas de mostrar a soberba no coração dos homens é a recusa de muitos homens em reconhecer que precisam de um Salvador e que Jesus Cristo é este Salvador. Isso é um sinal de soberba. Muito bem. Tópico 3, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito, mas muito importante para nós, tá? A submissão a Deus e a resistência às paixões deste mundo. Como vencer as tentações? Como vencer os desejos desenfreados da natureza humana? Tiago nos mostra que só existe uma maneira: submeter-se a Deus e resistir ao diabo. A palavra resistir no grego é uma atitude voluntária de não ceder, de não cooperar. A submissão a Deus é o primeiro passo para vencer as tentações e os ataques do inimigo. O diabo é apresentado como a fonte das tentações, mas que fique claro que todos os crentes têm poder para resisti-lo, assim como Jesus fez em Mateus 4. Então, como é que o jovem pode resistir às tentações? Primeiro, submetendo-se a Deus. Mas como é? Vamos lá? Eita glória! Vamos fazer aqui um vídeo só disso. Vamos lá? Como? Vamos lá, para a gente terminar aqui. Ó. Como o jovem pode ou deve, né, resistir às tentações? Primeiro, sujeitando-se a Deus. Segundo, eu vou colocar aqui. Vamos lá. Sujeitando-se a Deus. Como é que a gente se sujeita a Deus? Sujeitando-se à palavra de Deus. Jesus venceu as tentações no deserto pela palavra. Então, como é que o jovem resiste às tentações? Primeiro, sujeitando-se a Deus. De que forma? Pela sua palavra. Vamos lá? João 17:17, João 8:32, que mais? 1 Coríntios 6, do 18 ao 20, 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 7, 1 Pedro 1, 15, 16, 2 Timóteo 2 e 22, tá bom para você? É pela palavra. É pela palavra que o jovem, ele se submete a Deus. Fica na palavra. O mundo vai dizer um monte de coisas diferentes para você, mas você deve ficar na palavra, na palavra, na palavra. E, por último, fuja. Como assim? Mude de ambientes. Fuja. Fugir é mudar de ambientes. E aí a gente tem aqui de novo 1 Coríntios 6, do 18 ao 20,
e 2 Timóteo 2 e 22. E aí a gente vai lá no Gênesis. Lembra de José? Diante da tentação, José não ficou. Diante da tentação, José não fez cabo de guerra, não fez braço de ferro. Não, diante da tentação ele fugiu. Quando José foge, qual é a mensagem que ele está nos enviando? Que existem situações que não basta você desejar vencê-la, é preciso fugir daquele ambiente, é preciso fugir daquele lugar, é preciso fugir daquele grupinho, não é? É preciso mudar de ambiente, é preciso sair daquele lugar. Então, como é que o jovem vence as tentações, resiste às tentações? Se for preciso, muda de amizades. Se for preciso, muda de grupos no WhatsApp. Silencia as vozes que estão falando para você aquilo que a palavra de Deus reprova. Mude aquilo que você assiste, mude aquilo que você escuta, mude aquilo que você canta, mude aquilo que você lê. Leia a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus, se encha do Espírito Santo por meio de louvores que adoram ao Senhor, por meio de leitura e meditação na palavra, por meio de uma vida de oração. Somente assim você terá graça e força para resistir às tentações. A tentação te promete um prazer instantâneo, mas ela te traz consequências permanentes. Essa aqui eu vou ter que escrever. A tentação promete prazer instantâneo, mas esconde consequências permanentes. Então, quer saber? É melhor fugir, é melhor resistir. E eu concluo esta aula com esta expressão que Tiago usa, que nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por resistir às tentações. Nós somos responsáveis, certo? Com a graça de Deus. Quando nós assumimos essa responsabilidade, a graça de Deus nos abraça para que a gente possa fugir, resistir. Tá certo, meus amigos? Submissão e renovação da mente. Lembra de Romanos 12, 2? Tem que renovar a mente. Como é que você renova a mente? Mudando o que assiste, mudando o que escuta, mudando o que lê. Alimentando-se com a palavra de Deus e com outras coisas que são edificantes também e que não te levam para o caminho da perdição. Amém, meus amigos professores? Um forte abraço. Assista, curta, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula, até a próxima semana. Deus abençoe todos vocês. Bom calor para todo mundo. Deus abençoe.